Ah, turminha, eu já fiz a revisão, né, pai? Eu mandei no dia de ontem a revisão, né? Já terminamos os nossos capítulos 5 e 6, certo? Fizemos um quiz durante o nosso percurso nesse terceiro bimestre, no módulo 3, não é isso? E falamos de assuntos variados. Aí na última aula eu fiz, claro e evidentemente, a revisão. Né? Nessa revisão, vocês sabem que eu sempre costumo fazer a revisão bem espelhada na prova. Não que você não tenha que ler o livro, não que você não tenha que ver as questões do quiz, não que você não tenha que ver... Desculpa, gente, estou muito gripado hoje, certo? Então estou com um pouco de dor de cabeça, tá? Então, não que você não tenha que ver as outras aulas, dar uma olhadinha, tá tudo lá no Google Sala de Aula, né? Só ir dar uma olhada e tal, dar uma verificada, certo? Então a revisão já foi feita ontem. Então, só para dar um grau a mais, eu vou fazer uma aula bem diferente. Eu vou dar uma misturada nos nossos assuntos, desde o mês de agosto até o mês de setembro, que é esse mês que nós estamos, né? Agosto, setembro, certo? Que é onde a gente vai terminar, claro, evidentemente, o nosso terceiro bimestre. Tá certo? Então, vamos fazer assim uma mistura, vamos fazer uma mixagem das aulas, tá? E reparar isso nos melhores momentos das nossas aulas do terceiro bimestre. Tá certo? Preste atenção, tem as dicas e, claro, olha a aula da revisão também, que é fundamental para que você tire uma boa nota nas aulas. Tá bom? Então, cheiro para vocês, boa sorte lá na prova. Eu ainda vou mandar o último vídeo na terça-feira para a turma. Não, algumas turmas vão receber os vídeos, né? Certo? Mas só algumas, né? Porque não tem aula na terça, não é isso? Não, pronto. O sexto da manhã e o nono da manhã não tem aulas na terça, não é isso? Só tem aula quinta e sexta. E é para vocês que eu estou me referindo a isso. Então dá uma olhadinha nos melhores momentos das nossas aulas, certo? Do terceiro bimestre, módulo 3, certo? E vai ficar passando, né? Vai ficar passando e presta uma atençãozinha. Tá bom? Beijos para vocês. Tchau, tchau. Olá, turminha, sexto ano. A gente já aprendeu agora nesse bimestre sobre clima e tempo. Estão lembrados? Pronto. Por conta do clima, por conta do tempo, por conta da insolação, por conta do movimento de rotação, por conta do movimento de translação, por conta de toda a dinâmica do nosso planeta, como a atmosfera, a hidrosfera, estão lembrados das águas, a litosfera, né, a rocha, então rocha, água, ar, deram condições para que houvesse a vida. Então, por conta das condições do solo e por conta das condições da quantidade de vapor d'água, de água disponível no lugar e por conta também da insolação, da temperatura, né, da latitude, da altitude, das correntes marítimas, da maritimidade, da continentalidade, a gente tem a formação dos grandes ecossistemas do planeta, da qual eu chamo os grandes ecossistemas do planeta de bioma, certo? Então, bioma é uma área com características de plantas e animais próprias, tá certo? Então, os biomas hoje eles correm um pouquinho de perigo, né? Porque tudo que é vivo corre perigo, como diz a música, diz assim, ó. Quem hoje é vivo corre perigo, e os inimigos do verde dá sombra ao ar.
que se respira, e a clorofila, as matas virgens destruídas vão lembrar que quando chegar a hora, é certo que não demora, não chamem Nossa Senhora, só quem pode nos salvar. Então, por conta do ciclo da vida, que é aquele ciclo em que a energia vai se renovando, os animais comem plantas, os animais comem os outros animais, os animais morrem, viram plantas, vai para o solo, vira planta, vem os animais comem e assim a energia vai se renovando. Isso é o ciclo da vida, a cadeia alimentar. Tá certo? Então, eu tenho nesse ciclo da vida, por conta desse ciclo da vida, a formação dos 10 grandes biomas do Brasil. Então, fiquem aí com os biomas do Brasil. Os biomas do mundo. E no finalzinho tem um destaque, alguns biomas do Brasil. Tá bom? Não tem todos, mas vale. Tá ok? Vamos lá. Biomas. Falando dos biomas, não é isso? Bioma, como eu disse, é uma área com característica própria de vegetação. Por conta, né, da cadeia alimentar, ela tem uma característica própria com relação aos animais. Vários insetos, animais de grande porte, pequeno porte, aves e por aí vai. Ok? Ok. Quais seriam esses biomas? A tundra, bioma mais jovem, de musgos e líquens, típica da região glacial ártica. Vamos só cantar de novo, você pode, né, ver a música da aula passada, no vídeo passado. Também passei umas ilustrações para vocês, passei em separado, né, para ir mais rápido. Bora, tundra. E é a tundra, bioma mais jovem, próximo ao oceano glacial ártico, do Alasca, do Canadá, da Groenlândia, norte da Rússia e da Escandinávia, de plantas rasteiras. Aí eu falei, evidentemente, do bioma de montanhas, né? Aquele bioma, as plantas são aurófilas e tal, né? Os maiores representantes estão naquelas regiões, né? Não do topo, mas das regiões abaixo dos lugares mais altos das grandes montanhas, tipo Rochosas, Cordilheira dos Andes e, evidentemente, o maior de todos, a Cordilheira do Himalaia. Falando de montanha, lá no topo não tem vegetação, abaixo de 3.000 metros só tem a vegetação rasteira, e os campos alpinos têm mais de 200 espécies, e é lá dos Andes, montanhas rochosas, dos Alpes e outros. Aí eu falei, claro, evidentemente, dos desertos, chove pouco, de forma irregular, e o quinto do planeta é de desertos. Lembrando que o mais expressivo, maior, né, é o deserto do Saara. Poucas e irregulares chuvas, baixa taxa de umidade, alta amplitude térmica, solos pobres, ilhas e vegetação, sendo o quinto da terra são os desertos. Claro, eu falei, típica de clima temperado, das pradarias, né? Do solo chamado Chernozem. Aqui na América do Sul elas são chamadas de pampas. Falarem de pradaria, de vegetação herbácea,
Então, só um minuto. Prontinho? Então vamos continuar, certo? Vamos falar agora de estepes. Estepes é um bioma seco e frio. É uma vegetação rasteira, eu vou mandar a letra para vocês. Seria basicamente uma faixa de transição entre as florestas e o deserto, entre as florestas temperadas e os desertos, certo? Geralmente é longe do mar e próximo de barreira de montanhas, ok? Então você você encontra a ocorrência desse tipo de vegetação Tibete, o Tibete, né? Da Mongólia, da China, dos Estados Unidos, certo? Se na pradaria, ou melhor, se nos estepes chovesse um pouco mais, ele seria uma pradaria. Se chovesse um pouco menos, ele seria um deserto. Ok? Então ele fica ali no meio termo entre a pradaria e o deserto. Tá bom? Então vamos lá. Bioma seco, bioma... Olá, turminha, sexto ano. Vamos lá para mais uma aula. Vamos pegar aqui, ó. Ou melhor, vamos pegar aqui, né? O módulo 3. Tá? Vamos pegar aqui no módulo 3 o capítulo 6. Tá bom? Pra gente, né? Capítulo 6. Que é o que a gente está, não é isso? Ok. Peraí. Vamos lá. Vamos lá. Então, capítulo 6, certo? Capítulo 6, módulo 3. Então, eu já passei a aula para vocês, né, sobre a Revolução Industrial. Aí você disse assim, professor, por que o senhor passou aquela aula e a aula era grande? Porque são 3 revoluções industriais, certo? E o planeta, é importante que a gente saiba sobre elas, que o planeta ele passa a ser bastante degradado por conta dessa revolução, né? E como vocês viram na minha explicação, essa revolução, é nela que surgiu o dínamo. O dínamo passa a utilizar a gasolina, entre outros, né? Mas a gasolina, e a gasolina derivada do petróleo, como a gente sabe, é altamente poluente, não é isso? Então vocês sabem bem disso, certinho? Então é fundamental que a gente saiba sobre a primeira revolução industrial. Então como é que a gente poderia resumir a revolução industrial, assim, pegando a última aula? Teve a primeira na Inglaterra, certo? Utilizava o carvão mineral. Teve a segunda na Europa, Estados Unidos e Japão, certo? Utilizou-se o petróleo. Aí surgiram as grandes invenções, né? Surgiu o aço, o telefone, motor de combustão interna, né? Então tudo isso são adventos da revolução, da segunda revolução. E a terceira revolução, há quem diga que estamos em plena terceira revolução industrial, e outros dizem que nós já estamos na quarta revolução industrial. Isso depende muito da interpretação, tá? Aí na terceira revolução industrial, a gente tem ainda a utilização muito forte do petróleo, certo? Essa utilização muito forte do petróleo acarreta os impactos ambientais. O homem sentiu esses impactos ambientais e começou a criar mecanismos para combatê-lo, ok? Por exemplo, se criou as energias alternativas, o biocombustível. No Brasil a gente tem a utilização do álcool, certo? Também dá para fazer com soja, né? Teve uma pesquisa aqui no Ceará para a utilização da mamona para fazer o biocombustível, né? Mas não se chegou a se complementar essa invenção. Ok? Ok.
Então, a gente tem durante a terceira revolução industrial, é detectado o buraco da camada de ozônio. Não é isso? Então, o homem começa a se preocupar e alguns organismos ambientais. Olá, turminha. Vamos lá. Turminha do 6º ano, pegar o nosso módulo, que estamos utilizando bastante, né? Então, bora lá. Capítulo 6. Que o capítulo 6 é onde nós estamos. Não é isso? Então, bora lá. Nós já falamos sobre o El Niño. Nós já falamos sobre a questão altitude, né, das plantas orófilas, tá? No começo do ano nós falamos sobre paisagens naturais e paisagens humanizadas. Estão lembrados? O que são paisagens naturais? São aquelas paisagens que o homem pouco ou não modificou. Ou não modificou ou pouco modificou. Seriam paisagens naturais. Correto? E o que são paisagens humanizadas? São aquelas paisagens que o homem já modificou intensamente. Não é isso? Pronto. Então eu disse para vocês que nós falaríamos mais sobre as relações entre os elementos da natureza e a sociedade nas paisagens terrestres. Antes de tudo, eu volto a dizer para vocês que as paisagens naturais estão cada vez mais raras, tá? A gente está vendo aí, por exemplo, como exemplo de paisagens naturais, as montanhas de difícil acesso constituem, né, as paisagens naturais, e também áreas de florestas densas, como a floresta amazônica, certo? São áreas de paisagens naturais. A gente está vendo aí a Amazônia, que é a maior floresta equatorial do mundo, e a gente falou disso quando a gente estava falando sobre biomas, que a floresta amazônica, na sua parte mais ao sul, mais próxima do Cerrado do Brasil, elas estão queimando, estão pegando fogo. Tem sido um problema aí, muito sério para o governo do Brasil, né? A gente sabe também que o Brasil tem uma das legislações ambientais mais, digamos assim, mais severas, vamos dizer assim, severas no bom sentido, né? Uma das melhores legislações ambientais para a prática da preservação da natureza. Infelizmente, as leis do Brasil, as leis ambientais, não são muito respeitadas, né? Então, uma parte da floresta lá está pegando fogo. Infelizmente, nós tivemos até um vídeo, né? Tem alguns presidentes que são mais favoráveis à questão ambiental, outros menos. Uns se preocupam mais com a questão ambiental, outros menos. Vamos pegar os Estados Unidos como exemplo. O Barack Obama, que é o ex-presidente americano, ele tinha uma preocupação já grande com o meio ambiente. Tá certo? Lá nos Estados Unidos eles têm uma mentalidade de que preservação ambiental pode comprometer a boa qualidade de vida que eles têm, né? Mas já o presidente atual dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele já não tem essa preocupação ambiental, tanto que ele se retirou dos encontros, que tirou os Estados Unidos dos encontros que as Nações Unidas fazem, né, com os países para falar sobre o meio ambiente, para fazer algumas resoluções para a melhor prática do desenvolvimento sustentável, certo? Infelizmente. O governo brasileiro também não tem se mostrado muito preocupado com a questão ambiental. Só que o governo brasileiro esqueceu uma coisa: muitas das exportações que o Brasil faz para países, principalmente da Europa, está muito atrelada à questão ambiental, né? Exportação de soja, mas vamos plantar soja respeitando a natureza. O governo nem sequer sabia disso quando assumiu, certo? Depois que ele viu a pressão sobre ele para a preservação da Amazônia,
foi que ele começou a ter uma outra mentalidade com relação à Amazônia. Aí o próprio vice-presidente tomou a frente nessa questão para evitar o desmatamento ilegal, certo? E também para combater as queimadas, certo? Nós temos um ministério que cuida exatamente disso, da questão ambiental, que o próprio governo quis extinguir. Mas no Brasil, que detém a maior floresta equatorial, que é subtipo do tropical, do clima tropical do mundo, não tem como o Brasil não ter um Ministério do Meio Ambiente, né? E outros ecossistemas, a Mata Atlântica já foi extremamente devastada, a Caatinga corre risco em algumas áreas de desertificação, o Cerrado também já sofreu exatamente com as práticas agropecuárias, entre elas a própria soja, né? Araucárias também sofre, que é um dos ecossistemas do Brasil, os Pampas, né, também sofrem, certo? O próprio Pantanal Mato Grossense, com um falso ecoturismo, que ecoturismo é quando você vai fazer o turismo respeitando a natureza. E eles lá costumam fazer de forma ilegal a caça à onça, que não é proibido. A onça é um animal que corre risco de extinção, portanto, tem garantias por lei de sua preservação. Tá? Então, fizeram um vídeo, agora não sei se vocês viram, caiu nas redes sociais, né, até como uma forma de sarcasmo para o governo, que o vice-presidente juntou-se com o ministro do Meio Ambiente, que ele próprio, o ministro do Meio Ambiente, disse que por conta de a mídia estar muito em cima da pandemia, vão aproveitar para afrouxar as leis ambientais. Né? Infelizmente, aconteceu isso, está lá o vídeo gravado, não sei o que estou inventando. Né? Então, há de se pressionar as autoridades para que elas realmente tenham consciência que é necessária a preservação dos ecossistemas brasileiros, com um olhar em especial aquele que está queimando, que é a floresta amazônica. Concorda comigo? Espero que concorde. Se não concordar, tudo bem, eu respeito a sua opinião. Né? Se você achar que a Amazônia tem que ser destruída mesmo, tem que ser aproveitada mesmo, tem que, né, a gente precisa dar madeira e tal, os animais têm que morrer mesmo, não serve de nada. Se você acha isso, aí é questão sua, né? Eu respeito, mas a gente sabe que existe uma coisa chamada de equilíbrio ambiental. Cada animal tem sua função nesse equilíbrio, cada planta tem sua função nesse equilíbrio, cada rio tem sua função nesse equilíbrio, cada clima tem sua função nesse equilíbrio, né? Cada relevo tem sua função nesse equilíbrio. Né? Tem animais que ajudam a propagar, a fazer com que a floresta cresça, porque levam as sementes nos seus bicos e parte dessas sementes caem, né, e vão se fertilizando. Né? A Amazônia, o que dá sustentabilidade à Amazônia é a própria Amazônia. Por isso que é necessário que se tenha um cuidado maior sobre a utilização da floresta. Certo? Vamos praticar o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Tá bom? Pronto. Com relação ao vice-presidente e ao ministro do Meio Ambiente, eles fizeram um vídeo mostrando a Amazônia e mostrando que a Amazônia não está queimando. Isso é invenção da mídia para prejudicar o atual governo. Só que quando eles fizeram um vídeo, aí virou motivo de chacota, né? Chacota do mundo inteiro e aqui dos brasileiros. Se você tem acesso a redes sociais, você vai ver que o pessoal está mesmo ironizando mesmo, brincando mesmo, curtindo mesmo com a cara do vice-presidente e do ministro do Meio Ambiente. Por quê, professor? Por que eles estão fazendo isso? Porque no meio do vídeo ele coloca as imagens de um mico-leão dourado. Mas não é, ele não tem que ir além das árvores, ele não tem que preservar os animais também, não? Tem, só que o mico-leão dourado, ele não é um animal tipo da floresta amazônica. Então como é que você vai mostrar que a floresta não está pegando fogo se você não está mostrando áreas da floresta? O mico-leão dourado, ele é típico da Mata Atlântica, que foi aquela floresta que vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, certo? Ultrapassando os limites de clima tropical e que foi extremamente devastada, principalmente para a extração do pau-brasil, certo? Portanto,
só tem cerca de 6, 7%, né, variável esses números, certo? Da mata original, que deveria ter a maior biodiversidade do planeta hoje, era a mata atlântica, muito mais do que a mata amazônica. Mas, por ter sido extremamente explorada de uma maneira que houve até o genocídio vegetal, que eu costumo chamar da Mata Atlântica, hoje só tem cerca de 7% de sua vegetação original, tá certo? Então há de se pensar nisso, né? Existia, vindo de países que têm preocupação com o meio ambiente, por isso eles compram a soja do Brasil, mas exige que o Brasil também preserve a floresta amazônica, senão eles vão deixar de comprar a soja, certo? Então, vários países, eles criaram um fundo que mandam para o governo brasileiro, certo? Esse é o chamado... Ótimo. Olá, sexto ano! Espero que vocês tenham curtido aí as questões, né? O nosso quiz, foi o nosso último vídeo, certo? Tenham acertado as questões também, tá? Vamos agora continuar, né? Então nós falamos, só para pegar o gancho, nós falamos, certo? Nós falamos sobre, no capítulo 5, nós estamos no módulo 3, tá? Vou só apresentar para tudo ficar clarinho para vocês que estão maravilhosamente assistindo essas aulas aí em casa, tá ok? Tá ok. Então, aqui, módulo 3, o nosso assunto é clima, vegetação e paisagens terrestres. Aí o capítulo 6, que é o que a gente vai entrar, certo? Seria a natureza, a sociedade nas paisagens terrestres, né? Então, como vocês viram, teve nossa aula sobre clima, né? Aí depois vegetação e as paisagens terrestres, né? Pronto, então nós falamos de atmosfera, tá aqui na página 4, atmosfera, né? Que é a camada dos gases da Terra. Aqui você tem a divisão da atmosfera, a gente já sabe qual é a composição de gases. Nessas aulas nós tivemos músicas, não é isso? Pronto. Aí temos os elementos atmosféricos, temperatura, latitude, altitude, continentalidade, maritimidade. Aqui tem aquele cálculo que eu ensinei para vocês na página 7, ó. Certo? Que é exatamente o cálculo de amplitude térmica, que é o tamanho da variação da temperatura. Tá bom? Tá bom. Então nós temos a pressão atmosférica, certo? O vento, certo? A chuva, umidade do ar, massas de ar, tempo e clima. Ok? E a gente aprendeu, claro, evidentemente, sobre os climas e sobre a diferença entre clima e tempo. Não foi isso? Beleza, tô indo só pra gente pegar o bonde andando. Eu também cantei uma musiquinha que foi Clima do Brasil, não foi? Um belo dia resolvi viajar pelo Brasil, esse país tropical. Na Amazônia senti muito calor, porque o clima é equatorial. Semeado o clima do Ceará, de altitude no sudeste e tal. E o Atlântico tem na beira-mar, e no sul é o subtropical, né? Então tá aqui os climas do Brasil na página 18, né? A gente tem os climogramas, nós temos os climas diferentes cidades, os tempos, né? Os climogramas das diferentes cidades brasileiras, e tá aqui os principais climas, de uma maneira bem resumida, não é isso? Aqui está bem resumido. Aqui tem o clima e o modo de vida das pessoas, tá vendo? Ó, na página 21, ainda do nosso capítulo 5. Não é isso? Pronto, a gente sabe que, por exemplo, em climas quentes as pessoas não vão se encher de roupa para sair. Né? A tendência é sair já com uma roupinha mais, né, mais adequada àquele clima. Né? Mas em climas frios as pessoas tendem a usar roupas mais, né,
mais grossas, uma por cima das outras, né? É comum isso. Por exemplo, você vai usar um casaco aqui, não, você vai sair, tá com uma blusa, uma calça e um tênis, aquela roupinha básica. Sua mãe diz aqui no Ceará: meu filho, bote um casaco que você vai ficar com frio. Geralmente ela não diz isso porque aqui o clima não é frio, né? E a gente sabe que algumas colheitas também só dá em determinados climas, né? Tem colheitas que são tropicais, tem colheitas que são temperadas, por exemplo, né? A gente sabe, por exemplo, professor, um pinguim ele é tipo da região da Antártida e às vezes ele migra para as regiões menos frias durante o inverno da região sul, isso a gente sabe. Mas como é que eles conseguem sobreviver nos zoológicos, por exemplo? Porque no zoológico eles fazem um clima artificial, um subclima artificial. Como assim, professor? Eles criam como se fosse o habitat natural daquele animal para que ele possa sobreviver, senão ele não vai sobreviver. Por exemplo, só um exemplo. Durante ainda a colonização do Brasil, né, pelos portugueses, foi trazido para o Ceará camelos. Assim, não, o clima lá do Ceará parece um pouquinho o clima lá do Saara, ou daquelas regiões mais áridas do Oriente Médio, onde é o habitat natural dos camelos. Né? Ok. Acontece que os camelos que vieram para cá morreram, não sobreviveram, não conseguiram se adaptar ao clima daqui. Por quê? Aí você diz, professor, mas lá em Natal você tem aqueles dromedários lá, que o pessoal dá os passeios nas dunas. Como é que eles conseguem sobreviver? A diferença do camelo para o dromedário é que um tem uma corcova e o outro só tem, um tem duas e um só tem uma. Não é isso? Essa é a diferença básica entre eles. Então eles são mais ou menos do mesmo ambiente. O problema é que o camelo está habituado a um clima que é extremamente quente, meio-dia, por exemplo. Claro, vai depender de alguns fatores. E é extremamente frio à noite. E aqui no Ceará é quente de dia, não tanto quanto lá, certo? Mas não é frio à noite. Não é muito frio à noite. É frio até certo ponto, mas não é tão frio assim, certo? Então os camelos não conseguiram se adaptar à noite. No dia estava tudo bem com eles, mas à noite eles não conseguiram se adaptar, porque eles são acostumados a um clima bem frio à noite. Né? Nos desertos chega a fazer temperaturas próximas a 0 graus, e alguns desertos podem até ficar graus negativos, que é muito frio. Não é isso? Dado um série de fatores. Também se pegassem os nossos jegues aqui, nos jumentos, e levassem lá para o Saara, dizendo, não, aqui ele vai se adaptar, provavelmente ele morreria, porque ele não sobreviveria àquele frio da noite dos desertos, tipo o deserto do Saara, certo? Então, basicamente é isso, né? Então, animais são adaptados aos seus habitats, para que possam... E os dromedários do Rio Grande do Norte? Eu ia esquecendo de falar. E os dromedários? Por que não morrem? Porque lá no Rio Grande do Norte, eles levam, à noite, eles levam aqueles animais para uma área bem fria, né? Um subtipo um subclima criado por eles para que os dromedários consigam realmente sobreviver. E eles são bem acompanhados, até porque são uma atração turística, né? Pronto. Aí nós vimos os climas e as formações vegetais. As formações vegetais, como eu já expliquei para vocês, são os biomas, né? São áreas com características fitogeográficas e zoogeográficas próprias. Né? Então vocês têm 10 grandes biomas no mundo, eu destaquei alguns biomas do Brasil para vocês, não foi isso? Então você tem a tundra, você tem a taiga, floresta temperada, floresta boreal, na taiga é a floresta boreal, é floresta tropical, você tem formação mediterrânea, você tem bioma de montanhas, você tem estepes e pradarias, você tem as savanas, não é isso? Você tem, acho que diz tudo já, né? Então, os desertos, não tinha dito deserto, certo? Então, são 10 grandes biomas, eu cantei cada um dos biomas para vocês, não foi isso? Pronto. E, claro, evidentemente, eu vou cobrar sobre alguns biomas na prova bimestral.
Até porque são 10 músicas, além dos biomas brasileiros. Tá certo? Pronto. Então, passados os biomas, passados esses grandes biomas, certo? Você, claro e evidentemente, tem os exercícios aí da página 27, e você tem para relembrar na página 29. Dá uma lidinha aí nessas leituras interessantes e complementares de sua apostila, que é bem interessante. Tá bom? E eu fiz uma série de 15 questões sobre biomas para vocês. Não é isso? Pronto. Aí, ali, como eu disse para vocês, por conta de que era o período da prova parcial, né, eu mostrei aquelas questões para dar uma aula relax, para não acumular muita coisa para vocês. Mas como passou, né, a prova parcial, espero que vocês tenham ido bem, né? Vocês viram que a revisão que eu fiz foi exatamente o que estava lá na prova, muito parecido, ou muito espelhado, né, para que vocês obtivessem boas notas lá, ok? Pronto. Então eu tenho capítulo 6 agora, tá? A natureza e a sociedade nas paisagens terrestres. Tá certo? Então eu gostaria de fazer novamente um gráfico que eu já fiz para vocês. Certo? Esse gráfico, deixa eu ver, só um minuto. Então esse gráfico, ele mostra a inter-relação entre os subsistemas terrestres. Vamos relembrar esse gráfico para eu explicar, né, as sociedades interferindo nesses subsistemas, né, que é o nosso, vou mostrar de novo, nosso assunto, ó, a natureza e a sociedade. Olá, turminha, vamos lá, turminha do 6º ano, pegar o nosso módulo, estamos utilizando bastante, né? Então bora lá, capítulo 6, que o capítulo 6 é onde nós estamos, não é isso? Então bora lá, nós já falamos sobre o El Niño, nós já falamos sobre a questão altitude, né, das plantas orófilas, tá? No começo do ano nós falamos sobre paisagens naturais e paisagens humanizadas, estão lembrados? O que são paisagens naturais? São aquelas paisagens que o homem pouco ou não modificou, ou pouco modificou, seriam paisagens naturais, correto? E o que são paisagens humanizadas? São aquelas paisagens que o homem já modificou intensamente, não é isso? Pronto, então eu disse para vocês que nós falaríamos mais sobre as relações entre os elementos da natureza e a sociedade nas paisagens terrestres. Antes de tudo, eu volto a dizer para vocês que as paisagens naturais estão cada vez mais raras, tá? A gente está vendo aí, por exemplo, como exemplo de paisagens naturais, as montanhas de difícil acesso constituem, né, a paisagem, as paisagens naturais, e também para áreas de florestas densas, como a floresta amazônica, certo? São áreas de paisagens naturais. A gente está vendo aí a Amazônia, que é a maior floresta equatorial do mundo, e a gente falou disso quando a gente estava falando sobre biomas, que a floresta amazônica, na sua parte mais ao sul, mais próxima do Cerrado do Brasil, elas estão queimando, estão pegando fogo, tem sido um problema aí, muito sério para o governo do Brasil, né? A gente sabe também que o Brasil tem uma das legislações ambientais mais, digamos assim, mais severas, vamos dizer assim, severas no bom sentido, né? Uma das melhores legislações ambientais para
para a prática da preservação da natureza. Infelizmente, as leis do Brasil, as leis ambientais, não são muito respeitadas, né? Então, uma parte da floresta lá está pegando fogo. Infelizmente, nós tivemos até um vídeo, né? Tem alguns presidentes que são mais favoráveis à questão ambiental, outros menos. Uns se preocupam mais com a questão ambiental, outros menos. Vamos pegar os Estados Unidos como exemplo. O Barack Obama, que é o ex-presidente americano, ele tinha uma preocupação já grande com o meio ambiente. Tá certo? Lá nos Estados Unidos eles têm uma mentalidade de que preservação ambiental pode comprometer a boa qualidade de vida que eles têm, né? Mas já o presidente atual dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele já não tem essa preocupação ambiental, tanto que ele se retirou dos encontros, que tirou os Estados Unidos dos encontros que as Nações Unidas fazem, né, com os países para falar sobre o meio ambiente, para fazer algumas resoluções para melhor prática do desenvolvimento sustentável, certo? Infelizmente. O governo brasileiro também não tem se mostrado muito preocupado com a questão ambiental. Só que o governo brasileiro esqueceu uma coisa: muitas das exportações que o Brasil faz para países, principalmente da Europa, está muito atrelada à questão ambiental, né? Exportação de soja, mas vamos plantar soja respeitando a natureza. O governo nem sequer sabia disso quando assumiu, certo? Depois que ele viu a pressão sobre ele para a preservação da Amazônia, foi que ele começou a ter uma outra mentalidade com relação à Amazônia. Aí o próprio vice-presidente tomou a frente nessa questão para evitar o desmatamento ilegal, certo? E também para combater as queimadas, certo? Nós temos um ministério que cuida exatamente disso, da questão ambiental, que o próprio governo quis extinguir. Mas no Brasil, que detém a maior floresta equatorial, que é subtipo do tropical, do clima tropical do mundo, não tem como o Brasil não ter um Ministério do Meio Ambiente, né? E outros ecossistemas, a Mata Atlântica já foi extremamente devastada, a Caatinga corre risco em algumas áreas de desertificação, o Cerrado também já sofreu exatamente com as práticas agropecuárias, entre elas a própria soja, né? Araucárias também sofre, que é um dos ecossistemas do Brasil, os Pampas, né, também sofrem, certo? O próprio Pantanal Mato Grossense, com o falso ecoturismo, que ecoturismo é quando você vai fazer o turismo respeitando a natureza. E eles lá costumam fazer de forma ilegal a caça à onça, que não é proibido. A onça é um animal que corre risco de extinção, portanto, tem garantias por lei de sua preservação, tá? Então, fizeram um vídeo, agora não sei se vocês viram, caiu nas redes sociais, né, até como uma forma de sarcasmo para o governo, que o vice-presidente juntou-se com o ministro do Meio Ambiente, que ele próprio, o ministro do Meio Ambiente, disse que por conta de a mídia estar muito em cima da pandemia, vão aproveitar para afrouxar as leis ambientais, né? Infelizmente aconteceu isso, está lá o vídeo gravado, não sei o que estou inventando, né? Então há de se pressionar as autoridades para que elas realmente tenham consciência que é necessária a preservação dos ecossistemas brasileiros, com um olhar em especial aquele que está queimando, que é a floresta amazônica. Concordem comigo? Espero que concorde. Se não concordar, tudo bem, eu respeito a sua opinião, né? Se você achar que a Amazônia tem que ser destruída mesmo, tem que ser aproveitada mesmo, tem que, né, a gente precisa da madeira e tal, os animais têm que morrer mesmo, não serve de nada. Se você acha isso, aí é questão sua, né? Eu respeito, mas a gente sabe que existe uma coisa chamada de equilíbrio ambiental. Cada animal tem sua função nesse equilíbrio, cada planta tem sua função nesse equilíbrio, cada rio tem sua função nesse equilíbrio, cada clima tem sua função nesse equilíbrio, né? Cada relevo tem sua função nesse equilíbrio, né? Tem animais que ajudam a propagar, a fazer com que a floresta cresça, porque levam as sementes nos seus bicos, e parte dessas sementes caem, né, e vão se fertilizando, né? A Amazônia, o que dá sustentabilidade à Amazônia é a própria Amazônia. Por isso que é necessário
se tenha um cuidado maior sobre a utilização da floresta, certo? Vamos praticar o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Tá bom? Pronto. Com relação ao vice-presidente e ao ministro do Meio Ambiente, eles fizeram um vídeo mostrando a Amazônia e mostrando que a Amazônia não está queimando. Isso é invenção da mídia para prejudicar o atual governo. Só que quando eles fizeram um vídeo, aí virou motivo de chacota, né? Chacota do mundo inteiro e aqui dos brasileiros. Se você tem acesso a redes sociais, você vai ver que o pessoal está mesmo ironizando mesmo, brincando mesmo, curtindo mesmo com a cara do vice-presidente e do ministro do Meio Ambiente. Por quê, professor? Por que eles estão fazendo isso? Porque no meio do vídeo ele coloca as imagens de um mico-leão dourado. Mas não é, ele não tem que ir além das árvores, ele não tem que preservar os animais também, não? Tem, só que o mico-leão dourado, ele não é um animal típico da floresta amazônica. Então como é que você vai mostrar que a floresta não está pegando fogo se você não está mostrando áreas da floresta? O mico-leão dourado, ele é típico da Mata Atlântica, que foi aquela floresta que vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, certo? Ultrapassando os limites de clima tropical e que foi extremamente devastada, principalmente para a extração do pau-brasil, certo? Portanto, só tem cerca de 6, 7%, né, variável esses números, certo? Da mata original, que deveria ter a maior biodiversidade do planeta hoje, era a Mata Atlântica, muito mais do que a Mata Amazônica. Mas, por ter sido extremamente explorada de uma maneira que houve até o genocídio vegetal, que eu costumo chamar da Mata Atlântica, hoje só tem cerca de 7% de sua vegetação original, tá certo? Então há de se pensar nisso, né? Existia, vindo de países que têm preocupação com o meio ambiente, por isso eles compram a soja do Brasil, mas exige que o Brasil também preserve a floresta amazônica, senão eles vão deixar de comprar a soja.